Pessoal, eu quero hoje, como eu falei para vocês, né, a ideia aqui é que a gente fale um pouquinho sobre objeção de preço, que acho que é uma dificuldade que todo mundo tem aí, né? Todo mundo sofre em algum momento em falar aí, né, sobre essa questão, as pessoas perguntam no agendamento, principalmente ali, ou depois mesmo quando já está no dia a dia. Então, eu quero trazer um pouquinho dessas questões aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Tá todo mundo vendo minha tela aí? Tudo certinho? Gente, então hoje o tema é esse, né? Como superar as objeções de preço na nossa área aqui de pré-vendas, de agendamento, 7C e tudo mais, sem matar o agendamento e sem virar tabela de preço. Acho que esse é o mais importante. Porque a gente até conversou um pouquinho sobre isso nas últimas sessões. Muitas vezes, quando o paciente nos pergunta de preço, a gente não sabe lidar algumas vezes com isso e ele acaba indo embora, a gente perde aquele lead. Então, hoje eu quero compartilhar algumas coisas com vocês nesse sentido aqui, tá? E assim, gente, para a gente começar aqui, o que eu quero que vocês entendam já de partida é que o problema não é o preço. O preço, muitas vezes, ele é um impeditivo, mas quase sempre quando o lead pergunta o valor logo de cara, assim, é porque algo não foi engatilhado primeiro, tá? A gente não conseguiu gerar algum tipo de valor na cabeça dessa pessoa, por isso que ela só quer saber o preço. Ao mesmo tempo que nem a gente falou ali, a gente ninguém pergunta o preço de algo que não tem interesse de comprar. Então, a pessoa nos perguntar o preço já é um bom indicativo, que ela pelo menos quer saber quanto é, ou que ela tem um mínimo de interesse naquele determinado procedimento, tá? Então, é bem relevante aí a gente entender, né, como tratar, como trabalhar essa questão e como gerar o valor. Uma outra coisa também, que antes de passar para o próximo ponto que eu já quero deixar aqui, que eu escutei essa semana até, uma pessoa falando sobre isso, eu gostei muito, que é o seguinte: quando a gente não gera o valor antes de falar o preço ele vira a essa chave da nossa negociação. E é tudo baseado no preço. E aí, se eu não gero valor antes de falar do preço, eu vou ter que falar depois. Só que quando eu falo depois sobre o preço, normalmente essa geração de valor ela se transforma em uma justificativa do preço. Então, se eu gero o valor primeiro, o preço ele vira um detalhe. Se eu falo primeiro o preço e para depois gerar o valor, eu parece que vou estar me justificando sobre aquilo, né? Então, veja, é a mesma coisa, eu vou falar bem rápido assim, né? A gente começa falando, olha, o tratamento em facetas de porcelana ele é muito importante para, né, devolver a função tanto de mastigação, mas também da parte estética, ela é muito mais durável, ela tem um aspecto muito mais natural de dente, o investimento que você faz, ele se paga, assim, porque ele é um tratamento que dura muito mais e você tem um resultado muito melhor. Para isso, né, a gente faz investimento de mais ou menos X. Vamos falar sobre isso depois. Mas primeiro eu gerei o valor, falei dos benefícios, diferenciais de preço e falei do preço. Agora, se primeiro falar, lente, não, fazemos sim, a lente é R$ 500, R$ 1.000 por dente, e é isso, a gente faz. Nossa, R$ 1.000 tudo isso. Então, é R$ 1.000 porque é um procedimento melhor, tem uma coloração mais natural, né, você vai devolver a tua função de mastigação, principalmente a parte estética. Eu estou falando as mesmas coisas, mas se eu falo isso depois do preço, eu estou justificando por que aquilo tem um preço, não explicando por que aquilo tem um preço. Então, isso funciona muito mais na parte de vendas, mas para nós aqui no pré-vendas, no agendamento, também funciona e vocês vão entender um pouco mais por quê. Tá? E aí, muitas vezes também a gente acaba perdendo o nosso lead porque a gente não sabe lidar com essa questão, que eu não falei ali. A gente não sabe trabalhar, a gente fica uma sinuca de bico, a gente já entende, a lead está perguntando, o preço é ruim, então eu vou dispensar ele logo. Então não é bem por aí, a gente tem que aprender a lidar, e é nessa aula que a gente vai aprender a lidar muito bem sobre isso, tá? Só que, gente, então quais são os pontos que a gente vai passar aqui, até para já criar uma estrutura. Primeiro, eu quero ensinar vocês a interpretar por onde vem a pergunta de preço, porque ela surge, como a gente identificar e também como sair dela, né? Um outro ponto que é muito importante, a gente vai falar aqui, que é a importância da gente qualificar o lead antes de responder. E não só qualificar o lead, como qualificar
a dúvida que ele tem, a objeção que ele tem, para a gente entender qual é a melhor alternativa, por onde a gente pode se sair melhor. Vou entregar para vocês duas técnicas práticas para vocês abordarem essa questão, que inclusive ela está conectada já com um pouquinho do que a gente falou na semana passada, né, do método PPA. E também eu falar um pouquinho para quem sobre como vender a consulta, falar de valor da consulta e não no procedimento. Temos algumas clínicas aqui que trabalham com a consulta paga, então eu também já vou trazer essa parte e, por fim, a condução para o agendamento, mesmo quando vem essa objeção de preços, tá? Mas, gente, até para a gente poder fazer uma revisão, digamos assim, né, do que a gente falou na semana passada, temos pessoas novas aqui que entraram essa semana, a equipe da doutora Jaqueline. Depois eu vou encaminhar para vocês aí também o link da nossa aula da semana passada, onde a gente falou sobre o método PPA, né, que é o método da próxima pergunta. Então, sempre entender com o lead ali o que ele quer e não deixar a conversa morrer. Então, fazendo uma revisão aqui com vocês, e aí depois eu vou fazer uma pergunta. Então, os 3 passos ali do nosso método PPA, né? É acolher o paciente, então, responder muitas vezes com a pergunta dele, né? Acolher a dor, fazer o entendimento, gerar o rapport. Depois, a gente tem que sempre focar no passo 2 para não deixar a conversa morrer, né? Na nossa resposta. Então, nós temos que pensar numa resposta que ela venha atender o que o paciente quer, que o nosso lead quer, ao mesmo tempo que ela também já gere uma próxima pergunta, para dar continuidade no nosso atendimento. E é uma próxima pergunta que seja favorável para a gente, de preferência, né? Então, a gente vai conduzindo a pessoa de uma forma que a gente vai despertando o interesse nela. E aí, esse terceiro passo, que é realmente gerar um bom atendimento, que a gente não despeje informação, não fique só vomitando um monte de coisa para a pessoa, e sim que a gente vá construindo um nível de consciência. E aí, já fazendo um gancho, né, sobre essa questão ali do método, a gente usar, né, o método da próxima pergunta com essa questão de preço. Então, o que a gente deve evitar quando a gente fala de preço, né? Não fazer isso, não entrar com a pessoa e falar, quanto custa, depende do teu caso, precisamos entender melhor, só o doutor pode te falar o preço, e o preço precisa que você venha na avaliação, o doutor precisa entender melhor o teu caso, tudo mais. Gente, isso são coisas que não conectam, não engajam, só afastam mais o paciente da gente a cada momento, tá? Então, o ideal é sempre a gente usar a mesma metodologia do PPA ali, também já para trazer alguma coisa no sentido de acolher o que a pessoa quer, a dor que ela tem, a dificuldade que ela traz ali para a gente, né? E aí dar continuidade. Então, por exemplo, uma ideia de como a gente pode fazer a resposta, seria claro, posso te ajudar com isso, vamos entender um pouco melhor, mas antes de eu falar de valores, eu preciso entender o que mais está te incomodando. E eu vou dar alguns outros scripts aqui. Na sequência, a gente vai conversando com a pessoa, mas, veja, acolheu, gerou uma próxima pergunta. Não estou me negando a responder, eu estou querendo entender um pouco mais do contexto, entender um pouco mais sobre a pessoa, para aí sim passar para a próxima etapa, tá? Então, gente, o que é importante a gente entender aqui dentro dessa dinâmica, né? Qual é o momento desse lead? O que ele está ele tá mostrando, o que ele está jogando de dor para a gente aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é em qual etapa, qual é o nível de engajamento que o lead tem comigo, ou com a clínica, com o procedimento. Vocês com certeza já ouviram falar sobre isso aqui, lead frio, lead morno e lead quente, né? O lead frio, ele é uma pessoa que ele demonstrou interesse, ele entrou em contato com a gente, mas é muito genérico. Ele não tem, talvez, ele não demonstra que ele tem uma vontade de fazer aquilo, ele está só prospectando e está angariando mais informações sobre o que ele quer, tá? Então, até coloquei que ele demonstrou tem um interesse genérico, foi captado no topo do funil, não tem urgência ou consciência clara sobre o problema. Então, ele só quer saber mais sobre, mas ele nem quer agendar uma consulta e tudo mais. O lead morno é aquela pessoa que já está numa etapa
acima. Então, ele demonstra interesse no procedimento, ele quer fazer, ele tem uma dor, mas ele ainda está querendo entender um pouco mais sobre o tratamento, ele não acha que agora é a hora certa, ele até conversa mais com você, mas ainda assim ele não está afim ainda de dar esse próximo passo e de agendar uma avaliação com vocês, mas ele quer ter mais ideia, mais informações e saber mais sobre o procedimento, sobre a própria clínica, o profissional, tudo mais. Tá? Mas ele não tem uma urgência de resolução do problema dele. E já o lead quente, ele conhece o procedimento, às vezes ele já conhece vocês, ele já pesquisou sobre a clínica, sobre o doutor, ele já interagiu com vocês algumas vezes, ele tem alta intenção de compra, ou seja, ele quer muito fazer aquilo, ele tem a condição financeira, ou seja, ele está pronto para comprar. Né? O que nós sempre queremos? Qual é o lead que a gente quer trabalhar, que aquele é maravilhoso? É o lead quente. A gente não precisa nem fazer muita coisa, só fazer um atendimento simples, ele já vem, já agenda, comparece e fecha no primeiro dia. Mas, na prática, gente, a maioria das pessoas que chegam até nós são leads frios e algumas vezes leads mornos. Então, qual é o nosso trabalho aqui? A gente precisa ir aquecendo essa pessoa. A gente precisa aumentar o grau de interesse desse lead no nosso procedimento, na nossa clínica. Principalmente para quem trabalha com tráfego pago, vocês sabem que talvez 70% ou 80% dos leads que chegam até vocês são leads frios. E que o lead frio, ele traz muita objeção, ele tem muita dúvida. Então, ele não tem aquele nível de interesse. Então, a gente só faz um atendimento básico com essas pessoas, simples, digamos assim, a gente não vai conseguir ter, ou melhor, a gente pode até agendar, mas provavelmente essa pessoa não vai comparecer, porque não é o momento ideal para aquela pessoa agendar, ela não está pronta para aquilo. Então, nós precisamos engajar mais, conversar mais, trazer ali um interesse, gerar um interesse maior nesse lead, e é o nosso papel transformar essa pessoa num lead morno, em um lead quase quente, vamos dizer assim, né? Pelo menos que ele tenha a intenção real de compra. Talvez ele não tenha a condição financeira nesse momento, mas aí também é o nosso papel de tentar de uma maneira muito sutil entender se essa pessoa ela tem um potencial de compra futura, se ela pode realmente vir fazer, se ela tem um interesse, se ela sabe que é pago, se ela sabe que tem que é um tratamento particular, digamos assim, e aí trazer ela pelo menos com interesse real, um desejo real na aquisição, na compra do procedimento, tá? Então, é importante vocês entenderem isso para poder jogar e direcionar o lead para a etapa certa e para fazer as perguntas certas também. E aí, gente, já entrando um pouco mais nessa questão do preço, né, a gente tem que, antes de simplesmente só sair respondendo preço, eu preciso saber com quem eu estou falando e o que essa pessoa quer de mim, né? Então, busque entender essas questões aqui. Eu deixei 4 para vocês verem aqui. A primeira, se essa pessoa está só pesquisando, né, só está prospectando o mercado, ou se ela já quer resolver o problema dela. Isso é super importante, porque aí são formas diferentes de como você vai responder também. Se essa pessoa ela já sabe o que ela procura, é muito comum, por exemplo, a pessoa chegar na gente e falar assim, quanto custa o implante? Por exemplo. E aí ela quer saber do implante porque ela não tem um dente, mas ela nunca foi no dentista, ela não passou, ela não sabe do procedimento, ela não sabe, não entende sobre o caso dela. E aí não adianta você só largar o preço ou uma média de valores para aquela pessoa, mesmo que ela ainda não tenha um nível de consciência do tratamento. Agora, se é uma pessoa que já passou por outras avaliações, ou que ela já fazia um acompanhamento odontológico em outra clínica e mudou por algum motivo, ela já tem um nível de consciência maior. Eu posso trabalhar com essa pessoa, posso conversar com ela de uma forma um pouco mais técnica, um pouco mais objetiva, né? Entender, isso já está muito conectado com a próxima aqui, que é entender se essa pessoa já passou por avaliação antes, se ela já consultou um profissional ali para entender, né, sobre esse problema associado a essa dor, e aí você vai entender também já um pouquinho do perfil, se essa é uma pessoa que ela está só fazendo uma cotação de preços, digamos assim, né, ou se ela foi num outro profissional e não fechou lá, não continuou o tratamento lá, por uma questão de localização, porque não gostou muito do atendimento, aí a gente vai trabalhando também, vai entendendo como eu posso direcionar esse lead com base na dificuldade da pessoa. E, por fim, o que mais incomoda ela. Eu já falei para vocês, né? A pessoa sempre nos procura com uma dor.
Essa dor, ela pode ser física, ela pode ser funcional, né? Ela pode ser estética ou emocional, né? E que gere uma insegurança nela ali. Então, é importante que vocês entendam qual é essa dor, qual é essa dificuldade que a pessoa tem, e aí a gente vai trabalhando exatamente em cima daquilo que a pessoa quer. E até como a gente vai responder o preço depende de todos esses fatores que eu coloquei aqui, né? E um outro ponto, gente, que é importante a gente entender aqui, é que a objeção, ela não é um confronto. Você não tem que imaginar que quando a pessoa pergunta de preço, ela está construindo uma barreira. Ela não quer, ela só quer saber de preço. Normalmente é isso porque a gente não, ela não iniciou uma jornada. Quantas vezes a pessoa chega, a primeira coisa que ela pergunta é quanto custa? Nem deu bom dia, nem deu boa tarde. Ela só quer saber o valor do procedimento. Só um minutinho, deixa eu tomar uma água. Já é minha terceira reunião do dia, então a garganta já começa a falhar. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: a objeção, ela, na verdade, é uma questão que existe algo que não está claro na cabeça do teu lead, do teu cliente. E é normal que as objeções aconteçam. Nosso trabalho aqui é buscar entender qual é essa objeção e por que essa objeção foi gerada. Se a pessoa chega e já nos pergunta preço, quer dizer que ela já tinha objeção prévia, não é nada com a gente. Ela já tem talvez um imaginário que o procedimento médico é caro, o procedimento odontológico é caro, e ela já quer saber se quanto é, porque se for acima do que ela pode pagar, ela nem vai perder o tempo dela. Mas ela não nos conhece, ela não nos perguntou, ela não entende qual é o nosso atendimento. Então, eu preciso primeiro entender de onde surgiu essa objeção para daí poder falar um pouco mais sobre isso, né? Então, toda objeção eu preciso entender que ela demanda uma informação, né? Eu preciso entender qual é essa informação que a pessoa tem ou qual é a informação que ela não tem para eu poder complementar e aí sim responder de uma maneira objetiva sobre a objeção dela, né? A objeção, muitas vezes, ela nos mostra também algumas coisas sobre o lead, como, por exemplo, a insegurança que ela tem sobre o procedimento, dúvidas que ela tem sobre o procedimento, ou até mesmo comparação. Se esse lead já passou por algum outro profissional, ele já recebeu, provavelmente, um orçamento, e aí não ficou claro algumas coisas para ela. Então, é importante a gente entender o que não ficou claro, e se ela for querer nos comparar, né, a gente precisa entender, comparar o que com o que. Ela não pode comparar o nosso atendimento de clínica particular com o atendimento do SUS, por exemplo, ou de uma clínica popular, né, uma franquia, alguma coisa assim, que é um nível de atendimento totalmente diferente. Logo, os preços vão ser diferentes, então eu preciso gerar o valor. Então, busque entender também o que está motivando, o que está gatilhando o cérebro da pessoa a ter essa objeção. Aqui eles estão falando de preço, mas a objeção pode ser N, né? Temos diversas formas. E aí, falando sobre o preço, muitas vezes ela coloca o preço, mas não é essa trava que ela tem. Ela quer só, talvez ela tenha outras dúvidas, outras objeções, mas ela coloca o preço na frente, porque, claro, a gente não compra nada que a gente não possa pagar, né? Mas as pessoas de bem fazem isso. Então, é normal, mas ela tem outras questões que, bem resolvidas, muito provavelmente, o preço é só um detalhe. A objeção do preço não vai ser um problema na hora de fechar o contrato. E aí, por fim, né, é um resumo de tudo que eu falei. Se eu respondo a objeção sem entender qual é a sua real objeção, eu vou provavelmente responder errado, ou da forma errada. Então, busque realmente acolher um pouco mais a objeção do nosso lead, entender que vão ter leads que vão ter dezenas de objeções, e o nosso papel é, sim, transformar a objeção em uma oportunidade. E a gente vai lidando com isso passo a passo dentro da nossa jornada. E aí, em alguns pontos, falando especificamente sobre preço, né? O que está por trás da objeção de preço? Da onde ela surge, se muitas vezes ela nem nos conhece, tá? Então, o primeiro ponto, falta de valor percebido. E aí, quando ela pergunta, ou principalmente quando ou ela já diz para você, não, eu já vi isso aí, mas o procedimento X é caro. A própria consulta, né, para quem oferece consulta, a consulta é cara.
Não, porque faltou um valor percebido. Então, ela não entendeu o porquê determinado procedimento tem esse preço. Então, faltou gerar valor. E às vezes nem não é uma questão que vocês não geraram valor. A vida dela não gerou valor, as experiências que ela teve não geraram valor, e o nosso trabalho é gerar valor para que ela entenda o preço das coisas, né? Comparação com outras clínicas, eu falei aqui também, insegurança quanto ao tratamento. Se eu não estou certo que aquilo é para mim, que vai resolver o meu problema, que aquilo vai ser bom, qualquer preço é caro. Sempre falo isso até nas minhas reuniões aqui, né? O que é caro e barato? Às vezes, R$ 10 é caro e R$ 1.000 é barato, porque o preço, o valor que foi investido e o retorno que aquilo me deu, né, compensa. Eu já comprei aqui para a empresa alguns equipamentos, por exemplo, um adaptador, eu bati o olho e olhei aqui, né? Uns tempos atrás eu comprei aqueles adaptadores USB, sabe, para conectar mais portas USB aqui no computador. Eu uso notebook, só tenho duas, eu precisava de três. Fui lá, comprei um no Xing Ling, no AliExpress, né? Chegou aqui, não funciona. Eu paguei muito barato. Paguei acho que R$ 19, se não me engano. Mas ele fica desconectando o tempo inteiro, aí fica o mouse, o teclado, ele trava, aí fica um monte de letra, e aí eu perdi muita produtividade com aquilo. Aí eu fui comprei um outro adaptador, também no AliExpress, mas mais caro, né? Mas que aí tinha outras coisas, pô, tem entrada aqui, estou usando ele agora, tem entrada tipo cabo tipo C, consigo conectar o HDMI do computador aqui, cartão de memória, tem um monte de coisa. Paguei R$ 150, mas não me dá nenhum problema. Inclusive, essa câmera que eu estou usando aqui, ela está conectada nesse adaptador. A qualidade de imagem está ótima, não pinga nada. Então, o que saiu caro? O de R$ 20 saiu caro, porque eu joguei ele fora. Não funciona. O de R$ 150 é barato. Eu estou com um monte de coisa conectada aqui. Meu notebook está parecendo uma árvore de Natal, um pinheirinho de Natal aqui, com tanta coisa conectada. Monitor, segundo monitor, duas câmeras, fone de ouvido, teclado, mouse. Mas beleza, tá tudo funcionando. Então, os R$ 150 é barato e R$ 20 ficou caro. Então, a gente entender com essa questão ali da geração de valor e insegurança, trazendo para o nosso tratamento, né? Se isso vai valer a pena ou não, é muito importante. Um outro ponto aqui que muitas vezes as pessoas colocam, você já deve ter ouvido muito isso, né? Ah, não vou até aí porque eu preciso saber do preço antes, porque eu não vou perder meu tempo indo até aí se eu não souber quanto custa, se eu vou poder pagar, né? Normal, hoje o nosso ativo mais precioso é o nosso tempo, é o que mais tem faltado para nós, né? Agora, então, para fazer essa pessoa vir até a clínica, se eu entendo que ela tem essa objeção do tempo, aí não é preço, e sim tempo, a principal objeção dela, eu vou ter que explicar o porquê o tratamento é importante, o que ela quer, né? O tempo que está curto para ela hoje, se o procedimento que ela busca hoje vai gerar um ROI para ela, vai ter um retorno sobre o investimento, não só no valor do procedimento, mas no tempo dela também. Então, eu vou ter que entender um pouco mais o caso para que o tempo, que é a real objeção, seja feita ali. Outro ponto é a falta de urgência. Então, eu quero saber, não é para agora, mas eu quero ter uma ideia para eu poder me programar, para eu poder colocar ali. Então, talvez ela até tenha interesse, mas ela não quer fazer isso agora. Então, eu preciso realmente entender, talvez ajudar ela de alguma forma, com uma faixa de preço, com uma faixa de valores, mas, ao mesmo tempo, é importante trazer ela aqui para que ela realmente possa programar, se ela tem o interesse, o intuito de fazer o procedimento, então é uma boa oportunidade de eu ainda trazer aqui a pessoa para uma avaliação, mesmo que não seja para um fechamento imediato. E, por fim, a dúvida se cabe no bolso, né, que um pouco eu já falei ali. Eu, não quero perder tempo, não sei se vai dar para mim, eu acho que já ouvi dizer que é muito caro, ou já fui ver isso aqui, o valor era alto, quero saber se de vocês é mais barato, né? Então, é super natural, eu sempre começo as minhas respostas assim, olha, entendo, sei que é muito importante, eu também não compro nada sem saber o preço, mas, e sempre o que fica na cabeça da pessoa é o que a gente fala depois do mas. Só fazer um outro parênteses aqui também para vocês, gosto de trazer algumas outras coisas, né? A pessoa vem e fala para mim, Lucas, tudo bem? Como é que você tá? Pô, tô ótimo, tá um sol maravilhoso, sexta-feira, tô feliz, mas aconteceu um negócio aqui na empresa, putz, que me deixou muito chateado, uma situação com um colaborador, tarará. O que a pessoa vai lembrar? Que eu falei depois do mas, então ela vai ficar com uma impressão negativa.
Agora, se a pessoa vem para mim e fala assim, ô, Lucas, como é que você está? Cara, tô com uma dificuldade lá na empresa, tô com um colaborador aí que tá me dando problema, mas hoje é sexta-feira, tá sol, o final de semana chegou, tudo mais. Qual a impressão que a pessoa fica? Positiva. Eu terminei a minha frase. Então, é importante a gente usar esse mas como uma quebra e aí falar coisa boa, benefício, o entendimento do caso depois do mas. Tá? Então, uma dica extra ali que está até um pouco fora do nosso contexto. E aí vamos às técnicas, né? E vamos trazer algumas coisas aqui para vocês sobre como burlar e como passar por cima dessas objeções de preço. Então, o primeiro ponto aqui, como eu já falei ali, é investigar antes de responder. Não cedam ao nosso instinto, né, de ser reativo. Ou seja, a pessoa pergunta algo, eu já respondo. A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras e precisa usar as palavras muito bem. Então, essa aqui, na verdade, essa técnica, né, essa forma de abordagem, ela é muito conectada com o nosso método PPA, né? Então, o primeiro passo é acolher a dor da pessoa, a dúvida dela, nesse caso, a objeção que ela tem, tá? E fazer uma pergunta para poder me aprofundar na necessidade que ela tem. É um resumão de tudo que eu estava falando aqui em vários cases. Então, eu olho a dúvida que ela tem, eu entendo que ela realmente tem algo, está faltando algo ali para ela, né? Para ela ter uma claridade no que ela quer, digamos assim, mas eu, ainda assim, eu vou perguntando coisas para ela para entender melhor sobre a objeção que ela tem, né? E aí, a cada pergunta, eu vou me aprofundando no caso dessa pessoa, e eu vou entendendo o que ela quer, com o objetivo de conduzir a minha conversa para o objetivo final, que é o melhor dos mundos, né? Falar, olha, com base em tudo isso que você me falou, eu acho que a gente pode atender o teu caso, a gente com certeza vai fazer aqui, né? Se ela der as informações, você vai poder talvez já passar uma média de preços, e aí eu gosto de trabalhar muito o valor da parcela, vamos falar sobre isso aqui, e não falar o valor total do procedimento, mas aí ela já vai ter entendido muito mais o valor do que a gente tem, a forma que a gente trabalha, e ela vai ter entendido a importância de passar em avaliação, vir na consulta, para saber o real preço, o real valor das coisas. Tá? Deixa eu ver aqui, não lembro se eu coloquei um caso prático, acho que tem aqui. Então, dentro dessa estrutura, eu dividi ela em alguns passos aqui. Então, você valida a dúvida da pessoa, você pergunta o contexto daquela objeção, e aí depois a gente vai para a dor ou prioridade, né, que a pessoa tem para fazer aquilo. Eu coloquei um exemplo aqui, né? Então, a pessoa chegou e falou, quanto custa clareamento? Clareamento é o procedimento fim que a gente fala, né? Então, o profilaxia, clareamento, restauração simples, digamos assim, de uma prótese, alguma coisa assim, que é um procedimento de valor tabelado, é importante a gente acolher, entender, falar que é caso a caso, que pode ter mais coisas envolvidas, mas aquele procedimento é a partir de tanto. Então, esses procedimentos mais simples, a gente pode até responder para a pessoa, ainda assim reforçando que é importante acolher a dúvida dela, reforçar que é importante ela vir na clínica para entender se é isso mesmo, se não tem alguma outra coisa, algum outro impeditivo, e aí depois a gente fala o valor, tá? Mas pensando aqui em coisas de maior complexidade, como, por exemplo, um protocolo, que é algo muito difícil da gente precificar, né? Então, dentro desse modelo aqui, ó, coloquei, claro, fulano, sempre reforça o nome da pessoa. Quanto mais a gente fala o nome, melhor. E aí é uma outra dica que eu dou para vocês. Às vezes vocês não começam a responder e falar com a pessoa sem perguntar o nome dela. Vai usando amigo, você, né? Mas, gente, pergunta o nome. Perguntar o nome e reforçar o nome da pessoa é uma estratégia de neurovendas muito importante para a gente ter positivação aí do nosso contato, tá? Então, claro, fulano, Lucas, é importante saber o preço do procedimento. Pode complementar alguma coisa. Então, assim, eu, particularmente, também não compro nada sem saber o preço. Já gerou um rapport, gerou uma conexão, uma sintonia com a pessoa. Mas antes de eu te passar qualquer referência solta de valores, né,
eu preciso entender melhor o teu caso. Pode até implementar, complementar, né, algumas coisinhas aqui. Eu falo assim, olha, a protocolo varia de uma série de coisas, tem um monte de passos que nós precisamos entender sobre o seu caso, para poder te passar um valor, né? Mas, para que eu entenda um pouco melhor sobre o seu caso hoje, para poder te ajudar da melhor maneira. Você pode me dizer o que mais te incomoda hoje? Né? Você quer uma prótese protocolo porque você já usa uma prótese móvel, você não tem alguns dentes? Aí você vai entendendo um pouco mais o caso da pessoa. E aí nós vamos fazendo cada vez mais perguntas, e eu vou bater muito nessa questão das perguntas com vocês. Inclusive, já vou dar um spoiler, nossa próxima aula, né, não vai ser na semana que vem, sexta-feira que vem é feriado, sexta-feira santa, mas na outra semana, nós vamos falar sobre uma técnica de venda chamada spin selling, que também é baseada em perguntas. Então, aqui eu vou entender a pergunta de situação, né, nesse caso aqui, que é sempre começar o que incomoda na pessoa, o que ela busca naquele procedimento, qual é o caso atual dela hoje. Me conta um pouco mais sobre o teu caso, quero entender para poder te ajudar melhor. Quando a gente vai para uma linha que é na área da saúde, as pessoas já estão acostumadas a falar sobre a reclamação delas, para o profissional. Então, elas estão até mais abertas a falar com a gente sobre o procedimento e sobre o que ela quer fazer. Tá? Então, sempre sigam esse passo a passo, esses 3 pontos aqui de validar o que a pessoa quer, entender um pouco melhor, jogar uma pergunta de contexto, no caso, a pergunta de contexto é o contexto da pessoa, o que ela quer e por que ela quer aquilo, e aí depois fazer perguntas da dor e da prioridade que ela tem com relação a esse tratamento. Depois que a gente passa por essas 3 etapas de perguntas, aí eu já posso dar uma direcionada melhor. Olha, por teu caso, entendendo aqui o que você me falou, né, vai ser importante que você, ainda assim, a doutora precisa avaliar você aqui, né, normalmente as pessoas não têm exame, elas não sabem o que elas querem, né, em qual é o dente que está faltando, por exemplo, dentro desse modelo aqui que eu estou passando para vocês, aí você consegue aí sim trazer e falar, dar uma ideia de valores para a pessoa, tá? E assim, né, gente, nessa parte que a gente vai falar, a gente vai entregar esse ouro para a pessoa ali, eu não posso, não devo, melhor dizendo, né, falar assim para a pessoa de uma maneira mais ríspida também, olha, por tudo isso que você me falou, vai ficar aproximadamente R$ 10.000 a tua prótese protocolo. Existem formas também de eu apresentar um valor ali. A gente sempre tem que tentar fugir de uma pergunta direta, porém, não deixar a pessoa sem resposta. Então, dentro de tudo isso que a gente trouxe aqui, né, do entendimento do caso e tudo mais, isso são passos que vão nos ajudar a falar para o paciente mais ou menos o que ele precisa. Então, qual é a abordagem nessa parte, né, nesse final da conversa aqui, que seria basicamente a resposta, né, do preço. Fala assim, olha, por tudo isso que você me falou, paciente, o que eu posso te falar é que, para o teu caso, eu não sou dentista, tá? Eu sou da área de relacionamento com o paciente. Mas, pelo que você está me falando aqui, pelo que eu vejo com os nossos pacientes, normalmente, para a gente fazer uma prótese protocolo, passa por algumas etapas, né? O procedimento ele é feito em algumas visitas aqui, tem a parte cirúrgica, depois tem toda a parte protética, de moldagem, enfim. E normalmente os nossos clientes, eles vêm aqui, eles fazem uma entrada, o início do tratamento, e a gente trabalha com o parcelamento. A gente sempre busca fazer algo que fique dentro da nossa realidade, da tua viabilidade de pagamento, mas fica uma média aí de uma parcela de R$ 700, R$ 800 por mês. Então, esse valor, porque ele é uma resposta, você dá um valor para essa pessoa, tá? Ele é acessível ainda de uma certa forma, ele não pode estar desconectado da tua realidade. Se você vê que é na realidade da clínica, o teu valor médio de parcela é de R$ 1.000, por exemplo, você não pode falar que na média é 500, porque na hora que a doutora e o doutor forem apresentar o plano de tratamento, ele vai apresentar um plano de tratamento de R$ 1.000, não de 500. Agora, se você fala se você sabe que a média de valores ali, por um tratamento de prótese protocolo, a pessoa tem que dar
5 mil de entrada, não falem que tem que dar 5 mil de entrada, não falem o valor grande, a gente sempre evita falar o valor grande, tá? Mas, normalmente, as pessoas dão 5 mil de entrada e parcelam os outros 5 mil em 10 vezes no boleto, por exemplo. Ou seja, são parcelas de 500. E se você fala que, na média, pelo que você vê ali, fica ali uma média do valor da parcela de 600, 700 reais, e a hora a doutora passa ali o tratamento da 500, a pessoa, opa, ela é surpreendida positivamente. Então, a ideia, a técnica é essa, tá? A gente não falar o valor grande, não falar o valor cheio, e sim falar do valor da parcela ou o valor médio, digamos assim, que a gente tem, tá? Gente, até agora por aqui, tranquilo, beleza? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram trazer aqui já pelo que eu estou falando? Está ficando claro para vocês? Tomar uma aguinha enquanto isso. Sim, tá tranquilo. Tá dentro de uma linha de ideias e situações que já tinham me passado para a gente ir abordando. Aí o que eu só fiquei, uma outra coisa assim também que eu já utilizo que você trouxe, eu evito quando é procedimento cirúrgico, geralmente as pessoas até já sabem um pouquinho mais quando envolve a cirurgia, mas eu evito de falar cirurgia porque tem gente que não entende que até a questão odontológica envolve cirurgia. Aí eu uso essa estratégia de falar que são etapas. E aí eu deixo para o dentista aprofundar. Aí é isso que geralmente eu uso quando envolve alguma questão de seja implante ou protocolo quando pergunto. Legal. É porque a cirurgia, muitas vezes, ela gera um gatilho de medo na pessoa, né? Sim. Ela já pensa, putz, cirurgia, vou para faca, né? Vou ter que tomar anestesia, tudo. E Então, muitos ainda têm a memória de procedimentos muito demorados. E hoje está tudo tão avançado que até implante você consegue fazer num tempo menor, um protocolo. Então aí o dentista vai tranquilizar e explicar esses detalhes, né, no momento da avaliação, da consulta. perfeito, perfeito. Mas ainda assim, Irene, eu gosto muito de jogar exatamente essa, uma geração de valor, né? De você falar também que um dos motivos que você não pode falar de preço sem passar por uma avaliação, porque é um procedimento médico, é um procedimento odontológico, algumas vezes até mesmo cirúrgico, né? É Uhum. que existem algumas etapas, mas por isso que não tem um valor tabelado, diferente de uma profilaxia, diferente de um clareamento. Sim. E você pode até usar, você falou, olha, se fosse uma limpeza, eu te falaria que a nossa limpeza é R$ 150. Né? Nossa limpeza é a partir de R$ 150, pode ser simples, né? Mas no teu caso, que envolve etapas, envolve, né, a gente tem que fazer alguns exames, tudo, eu não consigo te falar o valor, mas eu quero entender um pouco melhor o teu caso para poder seguir aqui e ver se eu consigo te ajudar de uma melhor forma. E aí segue essa linha de perguntas. Tá. Tá? Boa, vamos lá. Então, engatado aqui uma segunda técnica que é muito importante, que é a técnica da ancoragem. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, né? Mas a ancoragem é quando a gente coloca um, um preço ou uma dificuldade, talvez, digamos assim, para poder vender uma facilidade ou um preço menor. Então, muitas vezes isso é usado em qualquer técnica de venda, né, de qualquer segmento, a gente pode trabalhar isso, né? Onde eu vou elencando um monte de coisa, vou subindo, digamos assim, o valor percebido que tem, e aí depois eu falo que, no caso da pessoa, ela vai ter um benefício, uma vantagem, e não vai ser tão caro quanto ela imaginava. Isso, não sei se vocês já compraram algum curso, algum infoproduto, alguma coisa assim online, que eu assisti naquele videozinho que tem que a pessoa vai explicando sobre o método e tudo mais. Já compraram alguma coisa nesse sentido? Porque, se sim, com certeza vocês caíram num vídeo que o cara foi falando e falou sobre o benefício, sobre tudo. E aí, no final, ele falou: olha, acredito que tudo isso aqui que você vai receber vai fazer muito sentido para você. E você deve concordar comigo que essa solução com certeza vale mais que R$ 10.000. Ou que esse curso aqui valeria mais, porque eu dou esse curso para grandes empresas e as empresas me pagam R$ 50.000 pela minha palestra. Mas hoje, já que você assistiu esse vídeo até agora, você pode adquirir o meu método por apenas 10 vezes de R$ 97. Então, eu ancorei o valor em 10 mil, em 50 mil, que é o que as outras pessoas me pagam por uma palestra, mas ela vai pagar, não é nem 997, são 10 de 97. Então, você saiu de R$ 10.000 para 97. Essa é a percepção da ancoragem, tá? Então, isso já é uma técnica que é mais utilizada na parte de venda,
né? Não sei, eu trouxe isso porque eu sei que algumas de vocês aqui também trabalham com a parte de negociação, né? Dos planos de tratamento e tudo mais, então é uma técnica importante também, mas a gente também pode utilizar ela na pré-venda, na hora do agendamento, né? Que é para trazer ali e falar ali de uma referência de valores, de procedimento, e que você está aqui para ajudar a pessoa. A gente usa muito a técnica da ancoragem quando a consulta é uma cortesia. A gente chega e fala para a pessoa, olha, as nossas consultas de avaliação, elas normalmente custam R$ 250, uma sessão de 1 hora com a doutora. Mais uma vez que você nos procurou aqui, você é uma indicação, ou você viu o nosso anúncio no Google ou nas redes sociais, eu vou te oferecer uma cortesia, onde, né, você vai ganhar essa avaliação aí, não vai precisar pagar esses R$ 250. Então, é uma técnica também para a pessoa gerar um valor maior numa consulta grátis. A gente nunca pode falar consulta grátis, sempre uma cortesia ou um benefício que a pessoa ganha. Tá? Então, no caso da apresentação de valor e ancoragem é importante, porque a gente não apresenta o orçamento no escuro, ou melhor, o preço base que a pessoa escuta por primeiro não é o valor que ela vai pagar, o que nós estamos propondo, né? Então vai ser um valor maior primeiro. Usando esse caso da protocolo aqui, né, a gente pode falar, olha, tratamento aqui, tratamento completo, vai fazer XYZ, tem isso, a gente vai usar nessa etapa aqui, esses materiais, material de ponta, material importado, pino de titânio, enfim, vocês vão, né, vai colocando isso, é muito mais o dentista que fala, né? E aí, o procedimento, se você for em qualquer clínica aqui, que vai oferecer o mesmo procedimento tão bom quanto, ele vai te cobrar R$ 25.000 para fazer isso aqui. Porém, aqui na clínica, nós estamos hoje, né, nesse mês aqui, com algumas condições, né, eu fiz uma negociação muito boa com o meu fornecedor de materiais aqui, por isso eu estou conseguindo fazer um tratamento, o mesmo tratamento com a mesma qualidade, com uma condição diferenciada, vai sair por 10 parcelas de R$ 1.000, sei lá. Então, eu estou só colocando uma hipótese aqui, mas só para entender como funciona essa questão da ancoragem, né? É muito importante a gente passar aqui também essa questão da ancoragem e não falar que é um valor fechado, principalmente na parte de pré-venda, que é até o título aqui, né? Então, você falar que normalmente fica tanto, mas a gente precisa conhecer o teu caso, porque pelo que você me falou, pode ser que fique tanto. Então, olha, normalmente um caso de implante, a gente vê ali um valor do tratamento fica em 4.000. Mas, pelo que você me falou, né, é bem provável que a gente consiga fazer alguma coisa diferente, que fica o valor de uma parcela de R$ 300. Então, você ancorou o valor normal de 4.000, mais o caso daquela pessoa, provavelmente, eu não estou travando, né, provavelmente fique tanto. Mas, mais uma vez, eu não sou dentista, eu não sou avaliador, eu não sou especialista, eu preciso que você passe por avaliação. Mas isso já deu uma tranquilizada na pessoa. Né? Então, a gente dá essa referência de valores. Eu coloquei referência com responsabilidade, porque se eu só chego e já respondo de primeira, sem entender o caso, é muito frio e talvez fique muito desconexo da realidade. E aí, eu vou estar dando uma informação verídica para o nosso lead. Não vou dizer que eu estou mentindo para ele, mas talvez eu não esteja falando algo que vai se realizar ele vindo aqui na clínica, né? E aí a gente também mostra a viabilidade de uma execução sem prometer o valor exato. Então não deixa também lá o dentista em maus lençóis, por isso que ele tem que tomar muito cuidado, não falar assim, no teu caso vai ficar 10 parcelas de 300, entendeu? E aí chega lá, o tratamento é 10.000. A pessoa fala, não, mas a moça no telefone me falou que era 10 de 300. Então, é importante que a gente tenha muito cuidado na hora de falar assim, olha, é uma média de valores, não vi o teu caso, é importante passar por avaliação, mas pelo que eu vejo de outros pacientes que têm um caso parecido com o seu, fica mais ou menos tanto, ou a partir do tanto. Mas é Ô, importante que você Lucas, tenha. eu não sei se todo mundo mexe com a agenda, eu fico na parte de lead, né? Quando eu chego a falar valor e eu converto para conseguir agendar durante a conversa e flui para virar um agendamento, eu sempre gosto de sinalizar nos agendamentos essa parte específica da conversa.
Porque às vezes tem campanhas, se tá alguma campanha que a pessoa se interessou, eu coloco. Sei lá, possibilidade de desconto até tanto, ou falei o valor até tanto, porque aí quando o dentista vê o agendamento no dia, né, antes dele falar com a pessoa, ele vai ter essa noção. Porque uma que às vezes as pessoas gostam, sim, ou confundem, se tá fazendo vários orçamentos, às vezes nem fui eu que falei, mas aí, mesmo a gente tendo a questão de olhar no WhatsApp o que foi conversado, é mais prático já deixar ali só esse recortezinho, né? Não precisa trazer o relato inteiro. Aí coloca, citou que talvez fique tanto, que aí facilita e já não fica em dúvida, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que essa questão da gente colocar nas observações, né, do agendamento é muito importante, gente. Até fazendo essa parênteses que a gente trouxe, eu sempre reforço muito isso, né, para todas as pessoas aqui. Quanto mais informação a gente coloca nesse campo da observação, os nossos sistemas que nós utilizamos, né, seja o Clinicorp, a maioria de vocês usa Clinicorp, mas lá no controle odonto, no prontuário verde, no XOSP, né, lembrando que dos sistemas que vocês usam, todos eles, na parte do agendamento, têm um campo de observação. Tem um campo, por exemplo, de captação, para você falar para o avaliador da onde essa pessoa veio. Né? Se foi uma indicação, se veio do Google, se veio da rede social. Então, isso ajuda muito o avaliador, o médico, a entender mais do caso e facilita o atendimento dele, e isso aumenta a nossa taxa de conversão. E também melhora a nossa comunicação, né? Porque se você falar algo e o avaliador falar algo totalmente diferente, na cabeça do lead, o que fica? Nossa, mas isso aqui não tem nada a ver com o que foi me falar. Alguém está mentindo, alguém não está falando algo certo. Né? E aí ele vai acabar, normalmente a nossa mente, quando a gente está em dúvida, a gente escolhe aquilo que é melhor para a gente. Falando sobre essa questão de preço, né? Nós aqui no pré-atendimento falamos que fica em média R$ 1.000. Aí chega o avaliador e fala que é 5.000. O que ele vai optar por acolher? Qual a informação que esse lead vai acolher? Né? R$ 1.000, aproximadamente 1.000. Só que aproximadamente 1.000 está muito longe de 5. Se fosse 1.300, 1.500, até falou, não, beleza, aproximadamente 1.000. Então essa informação aqui, do aproximadamente 1.000, está certa. Agora 5.000, putz, 5.000 é muito diferente. Então eu prefiro ficar com a informação do 1.000. E aí talvez ele vai procurar um outro dentista, um outro médico que vai cobrar aproximadamente R$ 1.000. Entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado. E aí uma outra dica que eu dou para vocês é que nós temos que entender ao máximo o funcionamento da nossa clínica, os preços que são praticados, né, os procedimentos que nós fazemos, e ter já um pouco dessa dinâmica de proximidade com relação a valores e tudo mais. Então, se você é uma CRC, né, uma pré-vendedora, que não trabalha diretamente ligado ao comercial, né, busque essas informações. Mas eu vejo que algumas de vocês aqui trabalham nas duas pontas, né, a agenda, e daí também tem um contato ali com o comercial, vamos falar assim, né? Então, aí você já tem uma noção maior de valores, de forma de pagamento, de parcelamento e tudo mais. Bom? E aí, até seguindo aqui, gente, também nesse gancho da ancoragem, né? Existem 3 formas da gente ancorar os nossos valores, tá? Só para a gente fechar aqui, que agora que eu vi a hora, a gente está em cima. Então, a primeira é ancorar pela condição. Né? Então, como eu coloquei aqui, ancorar mostrando o valor final depende do caso do clínico e da complexidade do paciente. Então, eu ancoro muito mais no procedimento do que no preço. Eu trago isso mais em foco para o paciente, que eu preciso entender mais o caso dele, porque o caso dele é bem complexo, é difícil eu passar um valor exato. Uma outra forma é por etapa inicial. Então, ancorar passando uma referência direcionada para os primeiros passos ao início do tratamento. Então, como a Aline comentou, nessas etapas que a gente tem, principalmente de procedimento cirúrgico, assim, olha, a gente tem que começar, né, um procedimento longo, tem algumas etapas. Normalmente aqui a gente separa o pagamento também por etapas, e o valor da primeira etapa ali, você começa fazendo um investimento de um valor mensal de R$ 300. Sempre tentem achar uma forma para falar um valor pequeno. Não fujam do valor, mas sempre ache uma forma de não mentir e dar um valor pequeno, tá? E aí uma outra alternativa seria por parcela média também, que foi o que eu estou falando aqui. Então, acaba meio se complementando as coisas, e aí eu deixei um exemplo prático aqui, né? Lógico, bem genérico. Então, o que eu posso te adiantar, aqui na clínica nós temos condições que facilitam bastante o início do tratamento.
Buscamos entender a disponibilidade do nosso paciente e oferecer algo que se adeque à sua realidade. Então, hoje em dia, é importante para você entender a tua viabilidade financeira de iniciar o tratamento ou resolução do teu problema. O que é mais importante para você? Então, veja, eu falei aqui, né, sobre essas questões, eu ancorei essa parte do que a gente tem condição de pagamento, lógico que aqui eu não estou falando de valores, nada, e aí eu terminei com uma pergunta que eu estou tirando o foco do preço. Eu estou colocando a pergunta para ele, o que é mais importante? Fazer o procedimento, resolver o teu problema, ou só saber o quanto ele custa? O que impacta mais para você e vai ser melhor para você tomar a tua decisão? Eu estou quebrando a objeção real dele, que talvez não seja preço. Então, você está vendo que a coisa é meio cíclica, né? Ela vai meio que se completando ali, e aí a gente vai usando uma técnica combinada a outra, combinado com pergunta, combinado com coragem, combinado com tirar a objeção do paciente, por aí vai, tá? Gente, eu não vou ter tempo de falar sobre consulta paga. Eu acho que eu vou passar bem rapidinho aqui algumas coisas. Então, quando a gente vai vender a consulta, não pode parecer que é só uma taxa de agendamento. A gente tem que apresentar o valor da consulta, tudo que é feito lá. A consulta precisa parecer uma etapa valiosa, então você precisa mostrar o porquê que é importante. Tem que vender essa consulta com clareza, com personalização e segurança, e mostrar o que acontece na consulta, né? Diferente de alguns de vocês que vendem uma consulta médica, normalmente uma consulta médica já é normal, digamos assim, você pagar pela consulta. Na odontologia, normalmente a gente vai vender um procedimento. Então, precisa ficar claro para a pessoa que ela vai pagar uma consulta para passar ali e tudo mais, mas vai ter uma outra venda depois, né? Então, é um contexto diferente. Se vocês quiserem, gente, eu posso até separar uma aula depois aqui para te falar só sobre isso, tá? Pode colocar no nosso cronograma. E isso aqui também, esses scripts, não vou ter tempo de falar, mas podem ficar tranquilos que eu vou preparar um PDF, vou mandar isso aqui para vocês, mas são algumas dicas, algumas ideias de como a gente pode tratar as objeções mais comuns e os erros que a gente também tem na hora de lidar com essas questões aí. Então, parte de treinamento aqui também, como eu vou mandar o PDF, sugiro para vocês, escrevam respostas ideais, com base em tudo isso que a gente falou, para alguma dessas objeções. E depois, embaixo, vocês podem escrever outras objeções que vocês recebem, que não só com relação a preço, mas também, e aí vocês podem ir exercitando isso. Quando a gente pensa em algo e estuda sobre isso e treina, a resposta, ela sai muito mais natural, ela sai muito mais fluida quando a objeção chega. A gente não gagueja, a gente não sente insegurança em falar sobre isso. Bom?